Bom dia, meus amados. Mais uma vez, vamos expor o livro dos Salmos. Eu sou o professor Mateus e antes de nós fazermos a exposição do dia de hoje, eu gostaria de orar com você. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado pelo seu cuidado e pelo seu amor, que podem ser vistos em todos os momentos de nossas vidas. Faça-nos enxergar isso, dá-nos um coração grato, dá-nos um coração que entende, um coração que vê. Dá-nos, Senhor Jesus, um coração que acolhe a Tua palavra com mansidão, que a Tua palavra possa nos desnudar para tornar-nos, Jesus, mais parecido contigo. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos conduzir pela leitura da Tua palavra, venha nos fazer ver o que o Senhor quer que vejamos essa manhã. Sabemos que a Sua palavra é rica, ela se renova, todos os dias ela tem um ensinamento novo para nós, embora ela continue ali sempre, viva e há tantos anos impactando vidas, Senhor. Que nessa manhã não seja diferente, seja uma manhã de aprendizado, uma manhã de nós sermos alcançados por Sua graça. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, Pai. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos começar pelo Salmo 10. E como sempre eu vou destacar para você alguns trechos para a gente poder entender o espírito daquele salmo e assim nós vamos ir caminhando para os outros, né? O 10 foi o primeiro salmo que nós vamos expor hoje. Ele começa dizendo: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E interessante que ele já começa, imagina você começando a oração dizendo: Deus, por que o Senhor está longe? Por que o Senhor se esconde? E eu tenho enfatizado isso para que nós possamos desenvolver orações genuínas, orações que expressam a Deus o que a gente sente. Muitas vezes nós desenvolvemos com Deus aquela mesma linguagem estranha que às vezes a gente desenvolve com estranhos. Aquela linguagem que não diz nada, sabe? Aquela linguagem que o tudo bem não está tudo bem, o tudo mal não está tudo mal. Aquela linguagem que a gente não se compromete em dizer ao outro o que de fato sentimos. Quando nós estamos diante do nosso Senhor, que conhece as nossas palavras antes que elas venham aos nossos lábios, aquele que nos conhece desde que éramos ainda uma substância ainda informe, desse Senhor, você não precisa ocultar nada, você pode falar abertamente o que está no teu coração, sem ter medo de ser punido por dizer a verdade ou por dizer o que pensa. E ele começa dizendo essa sensação dele, depois ele discorre sobre os ímpios, no verso 4 ele vai dizer: na sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Lá no 11 ele vai dizer: pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu seu rosto, nunca verá isto. E aqui o 11, ele não está falando de um Deus que se esqueceu, dentro da mesma perspectiva do salmista. O salmista está falando com Deus que ele crê que existe, um Deus que está vendo. Ele está, na verdade, dizendo qual é a sensação dele diante dos problemas, a sensação de que ele está sozinho. Quantos de nós não sentimos essa sensação de estarmos sozinhos? Agora do 11 não, ele está dizendo que o ímpio acha que Deus não vê nada, que Deus esconde o rosto para não ver a maldade que ele está fazendo. Mas no 14 ele diz: mas tu vês, porque observas a dor e o sofrimento para tomá-los nas tuas mãos. A vítimas entregas a ti, tu és o auxílio do órfão. Então ele está dizendo assim, dentro daquilo que o ímpio pensa que o Senhor não está vendo, o Senhor vê todas as coisas. Ele sabe que Deus está vendo, inclusive sua dor e o seu sofrimento. Ele está dizendo isso aqui. Mas ele está expressando ao Senhor o sentimento daquele dia. No Salmo 11 ele começa dizendo: olha a diferença. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? É muito maravilhoso esse entendimento do salmista, de Davi, de entender que o Senhor era o refúgio dele, era a fortaleza dele, era a cidade forte dele. Então não importava onde ele estivesse, ele sempre estaria cercado por muros, ele sempre estaria cercado por um Deus que protege ele. No Salmo 23, a gente depois vai contar um pouco o que estava em volta, o contexto do Salmo 23, você vai perceber que era exatamente isso que Davi pensava. Ele sabia que ele estava cercado por um Deus que o protegia, mesmo se ele estivesse em lugares perigosos. O 12 é um salmo de pedido de salvação. Ele começa dizendo: salva-nos, Senhor, pois já não há quem seja fiel. Desapareceram os que são de confiança entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, com os lábios são bajuladores, mas falsos no íntimo. Que o Senhor corte todos os lábios dos bajuladores e a língua dos arrogantes, dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Esse é os ímpios. Ele está dizendo que esse é o pensamento do ímpio.
Mas aí ele começa a fazer o contraste no verso 5, ele vai dizer: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhe darei a segurança que tanto anseiam. E mostrando que é o contraste do poder do Senhor contra o falso entendimento do ímpio. O 13, ele de novo vai ser um salmo de lamento. Ele começa dizendo: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no íntimo e a tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Aí ele vai discorrer um pouco mais sobre isso, mas no verso 5 ele diz: eu, porém, confio no teu amor leal, o meu coração exulta na tua salvação, cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Queridos, é muito importante a gente aprender a orar com o salmista. Mesmo em salmos de lamento, ele fala tudo que está no coração dele e no final ele declara a sua confiança no Senhor. Ou seja, Deus escuta o meu sofrimento e eu mesmo escuto a minha confiança, para que no lamento eu mesmo não acredite que Deus me esqueceu, que eu entenda que isso é só uma sensação do meu coração, mas que Deus continua lá, sendo meu Senhor e cuidando de mim. No 14, que é o último de hoje, é muito interessante que é um salmo bem conhecido por nós, mas a gente não sabe. Olha o que diz: diz o tolo no seu coração. É interessante que a palavra tolo aqui no original é Nabal, a mesma palavra para o ex-marido de Abigail, para o primeiro marido de Abigail, que depois se tornou esposa de Davi. O nome dele era Nabal, que é tolo, e aqui está dizendo sobre esse tipo de tolice, o cara que é nércio, que a cabeça dele não funciona direito, né? Então, o cara que diz que não há Deus, ele pode se achar muito inteligente, mas no final das contas ele está negando muitas evidências que estão expostas, inclusive, na natureza da existência de um Deus perfeito e extremamente criativo. E ele diz o tolo no seu coração, não há Deus. E aí, passa a ter a parte que nós conhecemos muito? Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para a humanidade para ver se há alguém que tem entendido, alguém que busca a Deus. Todos desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Aqui é o Romanos 3 inteiro falando. No 23 é o texto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se você ler o Romanos 3, ele vai estar usando esse salmo para dizer que não há nenhum justo sequer. Todos se perderam, todos estão longe. Não há quem entenda, mostrando a necessidade que todo ser humano tem de buscar ao Senhor. E aqui terminamos o Salmo 14 com um verso messiânico. Ele diz: se de Sião, falando de Jerusalém, viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. E Jesus veio, por isso nós regozijamos, por isso nós celebramos. Queridos, eu quero terminar hoje, a exposição de hoje, refletindo sobre o Salmo 14, sobre Romanos 3, que mostra que todos nós pecamos, todos nós nos afastamos, todos nós nos desviamos. E uma das disciplinas espirituais é o evangelismo. E o evangelismo ele é feito por pessoas que de fato creem nisso, que todos pecaram. Ou seja, aquele seu vizinho bonzinho, bacaninha, que você gosta dele, que te cumprimenta pela manhã, se ele não conhecer Jesus, ele está perdido, longe do Senhor, destituído da glória de Deus. Seu filho, que é muito bacana, muito obediente, mas se ele não conhecer Jesus, ele está separado e destituído da glória de Deus. Seu marido, que te trata bem, com carinho, mas que não conhece Jesus, ele está destituído da glória de Deus. Seus pais, que ainda não conhecem Jesus, eles estão destituídos. E o que isso significa? Que todos estão perdidos e condenados a passar a sua eternidade longe de Deus. Mas nós temos uma palavra, a salvação, que o salmista diz: se a salvação viesse de Sião, a salvação veio, Jesus é a salvação. Se nós, de fato, entendermos e crermos nisso, nós vamos viver a nossa vida para pregar o evangelho a essas pessoas, para que elas recebam a oportunidade de salvação. Os salmistas oravam, eles nos ensinam a orar, e eles apontavam para um dia que nós hoje estamos desfrutando. Um dia onde o Espírito Santo estaria presente em todos aqueles que invocaram o nome do Senhor Jesus e creram nele. Ou seja, a nossa oração hoje é turbinada, diferente da oração do salmista, que recebeu inspiração para orar, mas no seu dia a dia não desfrutava da presença interna do Espírito Santo. Hoje nós oramos conforme o Espírito Santo nos conduz, inclusive porque ele está dentro de nós e ele nos ensina a orar. Ele nos mostra e revela o íntimo do nosso coração para que possamos orar como convém. Então que você, além de crer em Jesus para a sua salvação, você possa viver uma vida como quem tem uma missão de pregar o evangelho a todos aqueles que te rodeiam, para que eles também possam experimentar dessa salvação exultante que vem do Senhor Jesus. Que você tenha um lindo dia e que Deus te abençoe.